Olá, belas, tudo bem? Finalmente eu consegui vir aqui para poder gravar o vídeo para vocês contando o que eu usei e o que eu não usei na mala da maternidade. Como esse vídeo vai ser mais rápido, assim vai ser mais um bate-papo mesmo, eu vou fazer junto, tá, gente? Então eu vou falar pra vocês o que eu não usei na minha mala da maternidade e a do Bernardo também. Então vai ser o da mamãe e o do bebê num vídeo só. Eu espero que não fique muito chato, porque eu vou ter que ler aqui, eu vou ter que olhar o que eu usei e o que eu não usei e ir falando com vocês. Então pode ficar um pouquinho chato, mas, gente, eu não quero esquecer de nada, de nenhum detalhe, por isso que eu anotei e vou falando tudinho com vocês, tá bom? Então eu fiz duas colunas, né? Uma das coisas que eu usei e uma das coisas que eu não usei na mala, tá? Mas antes de começar a falar dos itens, eu queria dizer pra vocês que, gente, se eu fosse pra maternidade hoje de novo, se eu tivesse um segundo filho, com certeza eu faria a mesma mala. Eu levaria as mesmas coisas. É claro, tirando um detalhe ou outro, que eu sei que realmente eu não vou usar, mas em relação à quantidade de roupa, principalmente do Bernardo, eu levaria as mesmas coisas. Então eu vou falar aqui pra vocês e o que eu achar que é realmente indispensável eu falo, mas eu não achei que eu errei, tá? Mesmo não tendo usado muitas coisas, eu prefiro levar. Eu prefiro levar e não usar do que chegar lá e precisar, tá? Então você pega de surpresas. Então eu prefiro levar mais do que faltar. Então vamos lá, gente, vou começar. Da minha mala, o que eu usei? Eu usei a toalha. Então, por mais que lá no hospital tinha uma toalha, então eu deixei pro meu marido e eu usei a outra. Lembrando que o que eu vou falar aqui pra vocês é do hospital que eu fiquei, tá? Então eu fiquei no Hospital São Lucas, lá em Macaé. E é claro que se você ficar em outro hospital, na perinatal, em outro hospital, com certeza vai ser diferente. Então eles vão te disponibilizar outras coisas, que vocês vão ver até que eu usei fralda, então tem hospital que já dá. No meu não deu, então assim, eu tô falando dessas coisas que eu usei no meu caso, no hospital que eu fui, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu usei a toalha que eu levei, a toalha de rosto. Então eu usei a roxinha que eu tinha levado e meu marido ficou com a branca que tinha lá no hospital, tá? Eu usei 2 kits, tá? Como vocês viram no vídeo da maternidade, da mala, né? Eu levei 4 kits de camisola. Então 4 kits tinham camisola, calcinha, sutiã de amamentação e tal. Desses 4 kits eu só usei 2, tá? Por quê? Eu operei de tarde pra noite. Quando eu fui pro quarto já era noitinha, então você fica com aquela camisola, né, aquele roupão do hospital, e aí eu só fui tomar banho no outro dia de manhã. Então só no outro dia que eu tomei banho que eu coloquei minha camisola. Então eu coloquei nesse dia, depois eu coloquei no outro dia, e aí eu fui embora. Então por isso eu só usei 2 camisolas. Mas eu levaria de novo, tá? Então isso é um item que com certeza se eu fosse ter outro filho, eu levaria 4 de novo. Por quê? Você não sabe quanto tempo você vai ficar no hospital, pode acontecer algum imprevisto e você precisar ficar mais tempo. Também pode sujar, a minha não sujou, mas pode sujar, e aí você tem outra pra repor. Então eu levaria as 4, tá? Mas eu só usei 2. O saco de botar roupa, eu não precisei de tantos. Como eu só usei 2 roupas, né? Então eu levei uns saquinhos transparentes pra colocar roupa suja e eu usei sim, tá? Maquiagem, eu levei uma necessaire de maquiagem, gente, eu usei tudo. Então assim, eu até falei pra vocês no relato do parto, no outro dia eu tomei meu banho e fiquei me maquiando. Eu usei tudo que eu tinha na necessaire, tá? Tem gente que fala, só passei um rímel e um blush. Não, eu usei a base, corretivo, usei tudo que eu levei. Então foi super útil. A calcinha fralda é maravilhosa. Gente, então ó, diquinha de mãe de primeira viagem. Gente, eu amei aquela calcinha Plenitude, tá? Que é uma calcinha fralda e é maravilhosa, é super confortável, fácil de usar, te dá total segurança, sem falar que ainda dá uma apertadinha na barriga. Então eu achei maravilhoso e usaria com certeza. Então eu usei, não usei o pacote inteiro, ainda tenho até aí, porque eu não usei mais quando eu vim pra casa, né? Então eu usei e recomendo. Sutiã de amamentação eu usei também, mas só usei 2. Chinelo, eu usei chinelo, só levei um, como vocês viram, tipo uma havaiana mesmo. E eu achei tranquilo, gente, não precisava de pantufa, tá? E outras coisas de higiene que eu levei, que eu usei, ó. Eu usei o desodorante, o dermacide, demaquilante, eu usei porque como eu maquiei, eu usei o demaquilante pra dormir. Usei o meu sabonete, minha pasta de dente, pente, escova de dente e prendedores de cabelo. Então essas coisas eu levei e eu usei, tá? Agora o que eu não usei? Eu não usei calcinha,
Então, gente, eu não usei calcinha nenhuma, porque todos os dias que eu estava no hospital eu usei aquela calcinha fralda, então você só coloca ela e não precisa colocar mais nada por cima. E no dia que eu fui pra casa, aí sim eu usei uma calcinha só pra vir pra casa, tá? Eu não usei 2 kits que eu levei, então os 2 kits de camisolas eu trouxe de volta, mas, gente, fechadinho mesmo eu já usei em casa. Então eu cheguei, no outro dia tomei banho em casa e usei o kit fechadinho já. Então foi bem prático pra mim, tá? Então eu usei direto em casa, então eu acabei usando os 4, mais 2 no hospital e 2 em casa. A concha de amamentação eu não usei, porque assim que eu tive o neném, né, eu tive colostro, mas eu não tive leite. Então, assim, sai aquele colostrinho, então não suja, não chega a sujar nada. Então eu não usei a concha de amamentação e nem o absorvente, tá? Aquele absorvente de seio, né, o absorvente de seio eu também não usei, não precisei, tá? Mas em casa eu usei. Então no hospital eu acho que isso é um item que eu não levaria. O absorvente de seio talvez eu levaria, mas a concha de amamentação com certeza eu não levaria porque eu não usei e eu acho que não precisa. Absorvente eu não usei, porque como eu usei a calcinha fralda, eu não precisei usar absorvente. Só no dia de vir embora, então eu só coloquei um na calcinha pra poder chegar em casa, tá? Pra poder vir, que eu vim de vestidinho, né? Então pro absorvente, pra aquela fralda não fazer muito volume, tem gente até que volta com a fralda mesmo, mas pra não fazer muito volume eu vim com uma calcinha e usei só um absorvente. Meia, eu não usei meia porque era calor, né? Então eu levei 2 meias, como vocês viram, mas eu não usei. Mesmo lá estando no ar-condicionado, eu não coloquei meia não. Cinta foi um item que eu não usei. A maioria dos médicos, né, recomendam você só colocar a cinta em casa ou pra sair do hospital, mas, gente, eu não usei em hora nenhuma, tá? Depois que eu voltei pra casa, ainda fiquei uns 4 dias sem usar. Não, acho que foi 4 dias depois que eu tive o Bernardo que eu comecei a usar cinta. Mas eu não usei cinta no hospital e não levaria de novo não, tá? Porque faz volume e assim, você tá tão debilitada assim, né? Não quer nada apertado no momento. Até porque eu achei que eu não ia caber na cinta e fiquei com um pouco de receio até colocar ela pela primeira vez. Mas a minha prima tava aqui em casa e fala, não, Nivana, vai entrar, vai entrar. E aí ela me ajudou a colocar e aí eu vi que ela ia entrar, mas eu não tava acreditando. Então, de primeira viagem, né, eu tava achando que não ia entrar, então nem cheguei a colocar, mas eu não usei cinta no hospital. As calcinhas extras que eu levei, né, então não precisava, porque eu não usei nem as que eu coloquei no kitzinho. Remédio pra gestação, então vocês viram que eu levei os remédios que eu tava tomando na gestação. O Iodara, o ômega 3, eu levei, gente, mas eu não tomei. Então nem lembrei, nem olhei pra esses remédios, não tomei. A pomada de lanolina, então assim, gente, assim que ele nasceu, que ele veio, né, pra mamar pro meu peito, ainda não tava machucado meu bico, então eu não coloquei a pomada, tá? Então eu não usei a pomada no hospital. Eu acho que eu levaria de novo, até porque eu achei que não deu muito resultado, não me ajudou muito, e o bebê também não gostou muito do gosto, ele ficava fazendo assim, então eu não usei muito essa pomada, mas não sei, acho melhor prevenir do que remediar. Mas eu não usei no hospital porque no início o bico não tá machucado, então não usei. Hidratante pro corpo, eu não usei, porque você não quer ficar passando um monte de hidratante, você quer deitar, né? Então não usei hidratante. Shampoo, condicionador, não usei, porque, ó, meu cabelo é enorme, ia dar muito trabalho, e eu recém-operada, então não lavei o cabelo no hospital. Então eu levei, meu marido usou, então assim, foi útil pra ele, mas pra mim não, tá? E outras 2 coisas pra finalizar é Presto Barba e repelente. Então Presto Barba eu não usei, só fiquei 2 dias no hospital, né, não precisei. E repelente também não tive saco de ficar passando repelente, tá? Então essas foram as coisas que eu usei e que eu não usei. Eu não usei bastante coisa, mas eu confesso que a maioria das coisas eu levaria novamente. Agora vamos pra mala da maternidade do Bernardo, tá? Então vamos lá, ó. Eu usei, que eu levei, né? Na mala média, que eu levei as minhas coisas. Então eu usei carregador, a capa do óculos, eu usei carteira, celular, câmera. Eu levei a câmera também. Então eu usei. Eu usei as fraldas RN, então eu levei um pacotinho de fralda e sim, eu usei. Lá na maternidade eles não me davam, tá? Então todo o kitzinho que eu mandava pra eles trocarem ele, porque lá era assim... De manhã a enfermeira vinha, pegava ele com a troquinha e depois só me devolvia ele limpo.
ele cheirosinho, limpinho. Então assim, eu nem vi ela dar banho, ela não me ensinou a dar banho, então ela só levava ele e me trazia ele limpinho, tá? Então eu botava o kitzinho da troca e uma fraldinha e ela usou. Em relação a pomada e lenço umedecido, gente, eu não usei, pra não dizer que eu não usei, eu usei uma vez só numa emergência, porque ele tava sempre limpinho. Então assim, a maioria das vezes a enfermeira que trocava. Então eu usei só uma vez que precisou, mas o lenço umedecido até eu não queria ter usado. Eu pedi pra enfermeira, né, um algodãozinho com água, mas ela falou que não tinha, então era pra eu usar o lenço umedecido. Então eu usei uma vez sim, mas nesse início, né, é muito recentezinho pra colocar lenço umedecido. Mas eu usei uma vez, então foi bom ter levado pra uma emergência. Escova de cabelo, eu usei, apesar dele ter pouquíssimo cabelo, eu usei. Das roupinhas que eu só usei 3 kits. Então eu levei 5 kits pra ele. 4 de troca, né, da maternidade e uma pra saída da maternidade. Então, gente, ele só usou 2 trocas de roupa e uma saída da maternidade. E eu voltei com 2 sem usar. Eu levaria as 5 de novo, tá? Eu não ia diminuir a quantidade. Não sei, pra uma emergência, se sujar, se você precisasse ficar mais tempo no hospital. Mas o que acontece? Ele só usou uma assim que ele nasceu, ele colocou uma troca, no outro dia ele colocou a outra troca e no outro dia ele colocou a saída da maternidade. Então ele só usou 3. Mas foi muito útil ter essas 2 já na mão. Por quê? Eu tava no quarto, quando eu vim pra casa, né, tava no quarto e tal, não podia baixar e tal. Eu já tinha essas 2 troquinhas prontas, tá? Então assim, aqui em casa eu continuei usando as troquinhas que eu já tinha feito. Então mais 2 dias e já tava com troquinha pronta, só peguei e usei aqui em casa. E manta, sim, eu levei a manta, toda troca eu botei uma manta, né, e eu usei, tá? Eu levei uma manta mais grossa de piquê, onde eu forrei onde o neném fica, né, ele vem naquele negócio de acrílico, então eu forrei aquela manta de piquê ali pra colocar o neném, e toda manta, toda troca que ele fazia, eu botava ele enroladinho. Então assim, o neném no início, né, ele fica muito assustado, ele abre os braços assim. Então eles gostam de ficar apertadinhos. Então toda troca, ela botava a roupinha e enrolava ele igual um charutinho na manta e colocava lá em cima da manta de piquê. Então eu usei sim as mantas, tá? Em relação às trocas, vocês podem ver lá no vídeo que dentro de cada troca tinham vários itens, né? Mas ela só usou, lembrando que a calor, tá? Nasceu em janeiro, tava um calor danado, mesmo estando no ar-condicionado, eles não recomendaram colocar tanta roupa. Então assim, eu levei touca, levei luva e isso não usou. Então o que realmente usou foi o bodyzinho, só o bodyzinho de cima, a meia e o body e o macacão, tá? Então a calça, a luva e a touca não usou. Então eu trouxe de volta limpinho. O paninho de boca que eu botei também não usou, porque no início, né, eles não babam muito e tal. E também não tem leite pra ficar limpando. Então eu também trouxe os paninhos de boca limpinho. Mas só usei o body, a meia e o macacão de fora. Agora vamos falar das coisas que eu não usei, tá? Eu levei, mas ele não usou, eu trouxe de volta limpinho. Então, ó, eu levei um trocador da bolsa. Então, na bolsa média dele vinha um trocador de plástico, eu não usei. Chupeta, eu levei e não usei. Então, eu tentei o máximo pro Bernardo não pegar chupeta. Então, não ofereci, não dei. Agora, eu sou louca pra ele pegar chupeta e ele não pega, gente. Eu fico tentando colocar chupeta, ele faz até vômito. Então, assim, algumas horas ele pega, quando ele tá muito nervoso e tal, depois do banho. Mas a maioria das vezes ele não pega chupeta. Sabonete RN, o sabonete para recém-nascido, ele não usou porque ela dava banho lá com o sabonete deles, tá? Então, como ela levava ele, ela não pediu, então não usou, usou o sabonete do hospital mesmo. Álcool 70, cotonete, algodão e gás que eu levei também não usou, tá? Eu poderia ter usado esse algodão pra limpar ele, na troca que eu precisei, que eu usei o lenço umedecido, mas eu não tinha água fervida, né? Então só tinha da pia, então eu preferi usar o lenço umedecido mesmo. Mas se eu tivesse uma garrafinha térmica com água, com certeza eu teria usado o algodão que eu levei. Outras coisas que eu não usei foi o pente, o cortador de unha.
eu não usei, tá? Agora eu também não usei 2 kits de roupa, como eu falei pra vocês, eu trouxe os 2 kits de volta e aí eu usei aqui em casa. Do kit que eu falei, ele não usou o paninho de boca, a luva, a touca e a calça, tá? E eu levei um cueiro e eu trouxe esse cueiro direitinho, sem usar. Outra coisa também que eu trouxe sem usar foi a toalha. Então, como ela levava ele, né, sem eu ver, então ela usou a toalha do hospital também. Eu não precisei dar a minha toalha pra ele, tá? Então, a toalha que eu levei pro Bernardo, eu trouxe limpinha de volta. Em relação ao que eu falei, né, que eu ia levar fralda de pano pra poder forrar nas pessoas, eu não usei. E aí, o que acontece? As pessoas pegavam ele na própria manta mesmo. Então, a própria manta que ele tava enrolada serviu pra apoiar. Então, eu não forrei o paninho, a fraldinha que eu tinha levado não, tá? Então nem a fralda, nem o coeiro, nem a toalha que eu levei extra embaixo, eu usei. Então é isso, gente. Essas foram as coisas que eu levei e que eu usei e que eu não usei. Lembrando, voltando a falar, que se eu tivesse um segundo filho, com certeza eu faria a mala muito parecida. Tiraria pouquíssimas coisas, mas eu prefiro levar mais do que faltar, ou... sei lá, eu acho que eu levaria o algodão também, o cotonete. Eu preferia levar pra ter do que chegar lá, precisar e eu não ter, tá bom? Então, pra você que tem curiosidade, tá montando a sua mala maternidade e quer reduzir o máximo de coisas, não quer levar nada que não vai usar, então eu falei aqui tudo pra vocês que eu levei, que eu usei e que eu não usei, tá bom? Eu espero muito que esse vídeo tenha servido pra ajudar vocês. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, se inscreve aqui embaixo no meu canal e me sigam nas redes sociais. Facebook e Instagram é tudo que pipela, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!